Olá, o meu nome é Bruno e eu estou aqui hoje para fazer a defesa do meu mestrado, intitulado Diagnóstico Automático de Ovos de Parasitas Intestinais Humanos a partir de imagens microscópicas utilizando redes neurais convolucionais. Eu sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação do professor Frederico Gadelha Guimarães, que também é coordenador do laboratório que eu participo, no caso, o MINDS. Aqui está um breve sumário, né, do que vai ser essa apresentação. Basicamente, ela é composta por alguns tópicos, onde iniciaremos falando um pouco da introdução sobre a motivação dessa dissertação, o problema, né, que a gente vai estar enfrentando, o referencial teórico, que cita algumas definições importantes para o bom entendimento do trabalho, os materiais e os métodos utilizados nessa pesquisa, alguns resultados que a gente conseguiu obter e, consequentemente, as discussões que a gente poderia ter em cima desses valores quantitativos obtidos e, por fim, as considerações finais, bem como os trabalhos futuros. A introdução ela é composta por 3 partes, uma breve motivação, o que é o objetivo geral desse trabalho e também alguns objetivos específicos que a gente tentou alcançar durante o desenvolvimento do mesmo. Como motivação, a gente tem que atualmente cerca de 4 bilhões de pessoas no mundo são infectadas por algum tipo de doença parasitária, né? Tem vários eumintos que são capazes de proporcionar a gente essa doença e muitas das vezes podendo levar o indivíduo até a morte. Então é importante que a gente tome algum cuidado, né, com esse problema que existe na sociedade, de modo a vir a evitar algum problema. E com isso a gente tem que o diagnóstico dessas doenças hoje, elas em grande parte dos casos são feitas da seguinte forma: por meio de um especialista humano, que o paciente, no decorrer desse processo, ele faz um exame fecal e esse exame fecal ocorre a eliminação de ovos de parasitos junto com as fezes. E dito isso, né, esse material fecal é levado até o laboratório e com isso o especialista, por meio do auxílio de um microscópio, ele consegue fazer a análise desse material fecal. E junto com esse material fecal, ocorre uma busca exaustiva por parte desse especialista, de modo que ele, ao varrer essa lâmina com o material fecal, ele tente encontrar ovos de alguma espécie de parasita ou mais de uma espécie, e, consequentemente, diagnosticar o paciente com essa determinada doença. Então, se ele encontra ovos da espécie X, esse paciente há uma grande chance dele possuir, né, esse tipo de hospedeiro dentro do corpo dele. Então, basicamente, o diagnóstico de doenças parasitárias é feito normalmente dessa forma, né, atualmente. E dito isso, como esse trabalho é um processo bem manual, onde exige um conhecimento elevado, né, de um especialista, e também, além de ser manual, é um trabalho bastante oneroso, onde o especialista, o ser humano, ele tem que ficar varrendo essa lâmina visualmente, procurando esses ovos, é um trabalho muito demorado, surge algumas oportunidades. E uma delas é a utilização da tecnologia para a gente tentar auxiliar na tomada de decisão desse processo, né, ajudando esse especialista. E algumas técnicas que a gente tem são as redes neurais convolucionais, né, o Deep Learning, a visão computacional. Então, graças a esse advento, né, desses conceitos, dessas tecnologias, existe essa possibilidade da gente auxiliar a tomada de decisão desse processo. Então, isso é um alancado, né, do que a gente pode fazer em relação a isso. Por isso, o objetivo geral desse trabalho é propor um modelo capaz de classificar ovos de diferentes espécies de parasitas humanos, que é o Ancylostoma, o Necator, o Ascaris, a Enterobius, o Schistosoma e o Trichuris, utilizando as redes neurais convolucionais que a gente vai falar
daqui a pouquinho. Como objetivos específicos, inicialmente é necessário que a gente prepare as lâminas, né, com a amostra fecal obtida pelo método Catocates, que eu vou citar, falar um pouquinho dele brevemente. Coletar esse conjunto de imagens microscópicas, né, de diferentes espécies de parasitos. Aplicar técnicas de aumento de dados na nossa base, uma vez que o nosso conjunto de imagens é bastante limitado. Realizar experimentos para a gente tentar encontrar qual que é a melhor arquitetura de rede neural convolucional para esse problema de classificação. Realizar experimentos também utilizando a técnica de aprendizado por transferência com arquiteturas já pré-definidas para a gente verificar qual que seria o resultado obtido com essas arquiteturas poderosas, já conhecidas no estado da arte. E por fim, a gente faz a análise e discute os resultados obtidos. Basicamente, essa primeira parte é fechada dessa forma, né? Agora a gente entra no referencial teórico, que tem alguns tópicos também que a gente vai discutir brevemente sobre cada um deles, para a gente situar e entender o trabalho desenvolvido. A gente vai citar o que é o problema de interesse, né? Terminar essa contextualização que deu início na introdução, falar um pouquinho sobre o método Catocates, que é um método muito importante para a gente entender porque ele incide diretamente nos nossos resultados obtidos. O que é aprendizado de máquina, um problema de classificação, o aprendizado supervisionado, as técnicas de Deep Learning, o que é o Transfer Learning, né, o aprendizado por transferência, o que são as redes neurais artificiais, as redes neurais convolucionais, as técnicas de Data Augmentation, né, em português aumento de dados, algumas métricas de avaliação que a gente utilizou para verificar os nossos resultados, se eles fazem sentido ou não, e por fim, a discussão de alguns trabalhos relacionados, né? O que tem hoje no estado da arte, o que outros pesquisadores estão trabalhando sobre o mesmo problema proposto. Então, basicamente, né, como eu havia colocado na introdução, essas técnicas hoje de diagnóstico de doenças parasitárias são totalmente manuais e é um trabalho oneroso. Então, essa identificação desses ovos ela é determinada por meio de um microscópio por um profissional habilitado. E os resultados obtidos dessa forma manual são diretamente relacionados com a especialização do profissional. Tem profissional que consegue bater o olho na lâmina e assim ele já consegue inferir qual que é a quantidade de ovos que tem ali, enquanto outros profissionais menos experientes vão demorar muito mais tempo para uma mesma lâmina. Então, uma pessoa pode dar um resultado X, outra pessoa pode dar um resultado Y. Esse processo, né, ele não é determinístico quando ele é feito por um humano. Essa detecção de ovos de parasitos, ela não é intuitiva, né, para ser feita manualmente, até por causa da demora que tem, né, e o atraso que tem nesse tipo de exame. A gente tem que tentar, talvez até passar alguns ovos por despercebidos, justamente pela falta de tempo que o profissional tem. E essa dificuldade, né, que os especialistas enfrentam, eu vou mostrar uma imagem para vocês do nosso problema, porque às vezes na lâmina tem muita sujeira, tem muito fungo, tem muita bolha de água, então atrapalha bastante, né, o profissional fazer essa varredura na placa. E a quantidade de falsos negativos é imensa, porque o que a gente tem são muita sujeira para poucos ovos. Esses ovos, ao se misturarem na sujeira, o especialista deixa passar por despercebido. Então é um problema que a gente tem que levantar. Como vocês podem ver, isso aí é uma lâmina, é um exemplo de uma imagem obtida, né, por meio de uma amostra fecal, onde a gente tem vários fungos, várias bolhas aí nessa lâmina, e tem um ovinho lá, que praticamente a gente que não é especialista no assunto, dificilmente a gente iria conseguir encontrá-lo. Mas está aí marcado, né? Um especialista fez essa marcação com um círculo vermelho, de forma que a gente possa entender qual que é o tipo de problema que a gente está lidando. Então, por isso é importante ficar isso bem claro, que esse problema não é uma tarefa trivial a ser feito por um humano especialista. E dito isso, né, aquela imagem que a gente vê, ela é preparada por um método Catocates, que basicamente é uma técnica quantitativa empregada,
quando se deseja conhecer qual que é a carga parasitária, qual que é o acúmulo de ovos dentro daquela minha determinada amostra fecal. Ele é simples e objetivo e é muito barato. Por isso é a técnica mais utilizada para poder fazer esse diagnóstico, né, de doenças parasitárias por meio de imagens microscópicas. E com ele o técnico consegue de forma mais clara visualizar esses ovos contidos na amostra fecal. Existem várias outras técnicas que é muito mais fácil para o especialista conseguir visualizar esses ovos, que não é tão difícil como o método Catocates. Porém, são técnicas muito caras e muito difíceis de serem feitas. Então, por isso, se a gente utilizasse elas, por exemplo, a gente teria resultados muito mais satisfatórios, porém elas não são a mais comumente usadas, então não adianta. É importante a gente pegar o que a fonte do problema usa, o que o pessoal que realmente trabalha com isso na prática utiliza, que é o método Catocates. Então até justifica um pouco a nossa metodologia que a gente vai citar daqui a pouquinho. O método Catocates, ele deixa, né, a imagem mais ou menos dessa forma. Aí tem outros 4 exemplos de imagens que a gente pode visualizar de diferentes espécies de parasitos abordados nesse trabalho. E dito isso, né, explicado o problema de interesse, um conceito importante que a gente tem de aprendizagem de máquina, que são técnicas, são algoritmos, métodos que aprendem com o passar do tempo, que aprendem por meio de exemplos. Quanto mais exemplos você mostra para o algoritmo, mais ele vai tentar reconhecer padrões daqueles mesmos exemplos e, consequentemente, depois ele consegue comparar esses padrões aprendidos com novas imagens e conseguir classificar, ó, isso aqui é uma banana, isso aqui é um gato, isso aqui é um avião, por exemplo. Então é uma família de métodos que vem sendo difundida, né, nos últimos anos e tem o objetivo desse fim, de conseguir identificar padrões de forma que esses padrões que uma determinada classe possui, ele consiga usar esses padrões para receber novas imagens ou algum outro problema também que não seja imagem, e com isso ele consiga auxiliar na tomada de decisão. E um tipo de problema vinculado ao aprendizado de máquina é o problema de classificação, quando a gente tem diferentes rótulos, diferentes classes e a gente tenta encontrar padrões entre essas mesmas classes. Essa imagem exemplifica muito bem a diferença de, por exemplo, homens e mulheres. Existem algumas diferenças que só homem possui e só mulher possui. O que são essas diferenças? A diferença X, Y e Z. Todo homem tem a característica X e toda mulher tem a característica Y. Então, imaginando que um homem entra, né, no nosso algoritmo de aprendizagem de máquina, ele já vai ter aprendido antes que todo homem tem essa característica X. Essa pessoa que acabou de entrar, que ele não sabe se é homem ou mulher, ele vai extrair as características dela e vai ver que essa pessoa ela tem a característica X e não tem a Y. Logo, ele vai inferir, o algoritmo de aprendizagem de máquina vai falar, não, essa pessoa aqui é um homem porque ela tem a característica X e todo homem tem essa característica X. E o que isso tem a ver com o nosso algoritmo, né, com o nosso problema? Que cada ovinho ele tem um padrão, né? Ele tem aquele formato específico e ele tem outras características que diferenciam uma espécie de outra. E com isso, ele consegue, né, encontrar esses padrões para cada espécie de ovo, de modo que quando ele recebe uma nova imagem, ele vai varrer essa lâmina e tenta encontrar qual que é o padrão daquele ovo. E o padrão encontrado aqui parece com a espécie B, por exemplo. Então esse ovo vai ser da espécie B. Basicamente, um problema de classificação é isso. E outro conceito que a gente tem é o de aprendizado supervisionado, onde temos que, primeiro, a gente mostra para o algoritmo algumas classes, né, algumas espécies de ovo. A gente vai falar para o algoritmo, no exemplo da imagem, eu tenho 100 imagens de pato e 100 imagens de não pato. Aprende o que é pato e aprende o que não é pato. Gerou o modelo. Gerado esse modelo,
quando entra um novo pato, ele vai saber, não, isso aqui é um pato, porque eu já aprendi o que é pato. Que é diferente do aprendizado não supervisionado, que basicamente a gente mostra para o modelo sem imagens de pato e sem imagens de não pato. Mas eu não estou dizendo para o modelo se é pato ou não pato. Eu estou falando, modelo se vira e separa para mim o que é pato e o que não é. Aí ele vai tentar identificar o padrão de cada animal e vai ver, ó, 100 desses animais aqui tem um padrão que é muito parecido. Ah não, então isso aqui está tudo dentro do mesmo grupo, né? De ser um pato, por exemplo. Então essa é a diferença básica entre esses dois tipos de aprendizado. E dentro do aprendizado de máquina, existe o famoso aprendizado profundo, que basicamente são redes neurais profundas, né? Com muitas camadas. Então, Deep Learning, o aprendizado profundo, fica dentro do aprendizado de máquina. O Transfer Learning nada mais é do que o processo de você pegar modelos já pré-treinados, retreinar somente as últimas camadas dele, e com isso você ajusta o modelo treinado para outro problema, para o seu problema. Qual que é a vantagem do Transfer Learning? Ele, algum outro problema, algum outro modelo já foi treinado por semanas em supercomputadores, e com isso esse modelo ele generalizou muito bem. Então, quando você pega esses modelos treinados, você não precisa partir do seu aprendizado do zero. Você já pode utilizar esses pesos pré-treinados de forma que o seu algoritmo converja mais rápido e você necessite, né, de menos exemplos para conseguir treinar sua rede. Aí está um exemplo de rede neural artificial. Basicamente, a gente tem uma entrada, que é a primeira camada em vermelho. A gente tem uma imagem de entrada. E com isso, tem vários neurônios em diferentes camadas. E matematicamente é gerada uma função que consiga, dado uma imagem de entrada, a gente consegue obter no final um rótulo. O que é esse rótulo? Essa imagem aqui é de um gato. Essa imagem aqui é de um cachorro e essa outra imagem é de um caminhão, por exemplo. Então, para uma imagem, a gente tem uma saída que é a classe daquela determinada imagem. Então, basicamente, as redes neurais são isso, são constituídas por neurônios e por várias camadas. E um tipo de rede neural artificial são as redes neurais convolucionais, que elas conseguem, por meio de operações de convolução, extrair as características mais relevantes de uma imagem e com isso, com essas características mais relevantes, essa imagem, né, ela fica uma imagem bem menor com as características mais realçadas. O que realmente importa dentro da imagem, por exemplo, se eu tenho uma imagem que ela tem um cachorro e uma casa no fundo e eu quero classificar cachorros, a casa para minha rede não serve para nada, então não tem porquê eu manter essa minha casa lá. Eu tenho que ter o que? As características mais importantes de um cachorro. Então a primeira parte, as camadas de convolução, elas são os responsáveis por isso, para extrair as características mais importantes. E no final a gente tem uma rede como a da figura anterior, né? Que é uma rede neural densa, algumas camadas densas, que dão para a gente um resultado de classificação, que é o caso do nosso problema. Então as redes neurais convolucionais são isso. Outro conceito importante, muito utilizado, é o de aumento de dados, onde ele foi muito empregado nesse trabalho, pelo fato de que, como a gente tinha um menor número de imagens, a utilização dessa técnica foi muito importante para a gente aumentar o nosso dataset e, consequentemente, melhorar os nossos resultados. Então, basicamente, se eu tenho um ovo, né, em uma determinada posição, eu posso rotacionar ele quantos graus eu quiser, porque esse ovo ele ainda vai continuar sendo um ovo da espécie B, por exemplo. Então, um ovo com 90 graus rotacionado, ele vai ser o mesmo ovo, porém rotacionado de forma que ele ficou diferente da imagem original. Porque numa situação real, esses nossos ovos eles podem vir em qualquer posição. Então, o meu algoritmo tem que ser robusto a conseguir pegar um ovo de cabeça para baixo, um ovo de 90 graus, um ovo em 180 graus. Então, é importante eu treinar o meu modelo, né, com essas diferentes posições dos ovos, onde eles podem ser encontrados em qualquer local da imagem ou em qualquer posição que ele esteja, né, qualquer direção. Então, essas técnicas
são muito importantes. Outro conceito importante são as métricas de avaliação dos resultados. A gente utilizou muita matriz de confusão para calcular algumas métricas, né, entre elas a precisão, a revocação, o F1 score, que é para a gente medir qual que é a qualidade do nosso modelo. Então a gente fez esse cálculo dessas métricas e até para a gente comparar, né, com os resultados obtidos na literatura. Como estado da arte, outros autores já vêm pesquisando sobre esse tema. É um tema que a gente não encontra, né, assim, não é comum encontrar aquela quantidade grande de trabalhos com esse tipo de problema, porque a coleta dos dados são muito difíceis, mas basicamente o que vem sendo estudado aí no estado da arte são trabalhos que utilizaram técnicas de processamento digital de imagens comuns, não empregaram o aprendizado profundo, as técnicas mais atuais de Deep Learning. Então, basicamente, tem uma imagem de entrada por meio de técnicas de processamento digital de imagens clássicas, é feita a tentativa da extração de características desses ovinhos. Com isso, é utilizada alguma aprendizagem de máquina, seja uma SVM, um Random Forest, uma árvore de decisão, de forma que essa técnica, esse método, né, essa solução dos autores classifiquem, é um ancilostomídeo, é um enterobis, é um xistossome, qualquer espécie desse ovo. Então o trabalho atual ele difere um pouco do estado da arte justamente por causa disso. E são pouquíssimos trabalhos que utilizaram o Catocates, a técnica de preparação de lâminas Catocates, que também é um diferencial desse trabalho, porque o problema fica muito mais difícil. O ovo fica muito menos visível para nós seres humanos e, consequentemente, para a rede neural convolucional também, né? Para o computador. Então, utilizar técnicas de preparação das lâminas que deixam mais fácil essa visualização, os resultados aumentam, mas é muito mais difícil conseguir e fazer essa preparação de maneira eficaz. Então, é importante saber a diferença do trabalho apresentado aqui para os demais que é possível encontrar no estado da arte. Como material e métodos, a gente vai entrar nessa parte agora, né, onde a gente vai explicar um pouco da metodologia do desenvolvimento do nosso trabalho. Basicamente foi feita a criação do dataset, definimos a arquitetura e a implementação, medimos a classificação e comparamos os modelos. Esse diagrama de blocos exemplifica muito bem cada passo desse nosso trabalho, onde inicialmente foi preparado as lâminas por meio do método Catocates, fizemos a aquisição das imagens, aplicamos técnicas de aumento de dados, arrumamos o dataset de forma que a gente conseguisse fazer o treinamento, a validação e o conjunto de teste. Realizamos muitos experimentos, tentando encontrar, né, os melhores hiperparâmetros para o nosso modelo. Definimos a arquitetura, avaliamos esse desempenho de classificação, fizemos a análise e a discussão dos resultados. A criação dos datasets, não foi encontrado bancos públicos de forma que a gente conseguisse utilizar para os nossos experimentos. Então essa coleta foi feita no laboratório de imunologia de homintos, que fica no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Utilizamos um microscópio, né, da marca Olympus, do modelo BX41 ajustado por um som de 100 vezes, e coletamos 66 imagens em RGB com a resolução 2048 por 1536, contendo basicamente 6 espécies: ancilostoma, né, Cártaro, Ascaris, Enterobis, o xisto e o Trichuris. E então com isso, né, a gente tem muito poucas imagens, que é insuficiente para treinar os nossos métodos de aprendizado profundo, onde basicamente, né, para a gente conseguir treinar modelos de Deep Learning, é necessário obedecer duas premissas: poder computacional elevado, né, utilizar GPUs, e também que a gente consiga obter um grande número de imagens, né, na casa de milhares de imagens, de forma que a gente consiga realizar esse treinamento com eficiência. Então, com 66 imagens apenas, cada uma delas tinha mais que um ovo, o que a gente fez foi um script para sair percorrendo essa imagem que era grande em pets de 200 por 200.
Só que o ovo da espécie de xisto, como ele é um pouco maior do que as outras espécies, um corte de 200 por 200 não era o suficiente porque ficava cortando ele. Então, para o xistossoma, a gente utilizou o corte de 400 por 400 e depois redimensionou para 200 por 200 para a gente conseguir padronizar essas nossas imagens. Então, ao final desse processo, tivemos 1000 imagens para cada classe, aplicamos rotações de 90, 180 e 270 em inversão horizontal, que aí deu 8.000 imagens, né, para cada espécie, e selecionamos também aleatoriamente mais 8.000 imagens para a classe sujeira, visto que a dificuldade do especialista nem é comparar um ovo com o outro e saber que esse aqui é da espécie A e esse é da espécie B, mas se encontrar o ovo, seja da espécie A, B, C ou D, no meio daquele tanto de sujeira. Então a gente tomou esse cuidado também de fazer experimentos nesse sentido. Essa imagem exemplifica muito bem, né, a criação do nosso dataset, onde a gente tem em cada linha uma espécie de ovo diferente, e na última linha a gente tem a nossa classe sujeira, e em cada ovo desse, na coluna A, na coluna 1, a gente tem o ovo original, o corte original. E depois a gente tem uma aplicação de uma rotação de 90, 180, 270, e nas 4 últimas colunas a gente tem as 4 colunas primeiro, só que com a aplicação da inversão horizontal, de modo que para um mesmo ovo, né, para uma mesma imagem original, a gente conseguiu criar 8 imagens, que essa uma virasse 8, e de forma que ficasse interessante para o nosso algoritmo poder aprender, que é aquelas coisas que eu havia falado. Que o ovo ele pode estar em qualquer posição, né, de cabeça para baixo, de lado, em qualquer rotação, ou se encontrar também em qualquer posição da imagem. Por isso que foi importante o emprego dessas técnicas. Utilizamos, né, alguns materiais, como a linguagem de programação Python, a biblioteca OpenCV e Keras, de modo que a gente conseguisse realizar esses nossos experimentos. Fizemos, no primeiro momento, definimos qual que é a arquitetura para o nosso problema binário, onde basicamente o problema binário é composto por duas classes. Tem um determinado ovo ali ou não tem um determinado ovo. E também fizemos experimentos para encontrar a melhor arquitetura de um problema multiclasse. Dado esse ovo, a qual classe que ele pertence. Então, nos resultados a gente vai discutir isso melhor. Então, vários testes exaustivos foram realizados, né, onde variamos o número de camadas, a quantidade de extratores de características e seus respectivos tamanhos para cada uma dessas camadas de convolução, se a gente iria utilizar ou não as técnicas de regularização, batch normalization e dropout, enfim, foram feitos vários testes empíricos e exaustivos de modo que a gente conseguisse encontrar qual que é a melhor arquitetura para esse nosso problema. E também, por fim, fizemos experimentos utilizando algumas arquiteturas já pré-treinadas que compõem, né, o estado da arte, como arquiteturas de CNN muito poderosas. No caso, a MobileNet, a Seption e a DenseNet. E depois a gente fez essa avaliação do nosso desempenho de classificação, onde dividimos aleatoriamente em treino, validação e teste, 80% para treinamento, 20% para teste. Desses 80% do treino, 20% foram para validação, e fizemos 30 simulações várias vezes para cada arquitetura proposta, para a gente tirar uma média de tudo, porque pode ser que, talvez em um dos casos, as imagens mais difíceis caíram no conjunto de treinamento, enquanto os ovos mais fáceis caíram para o conjunto de teste. Então, isso implica o quê? Nos nossos resultados serem muito bons, porque ele aprendeu com o mais difícil e foi testado mais fácil, então ele vai se dar bem. E, ao contrário, também é a mesma coisa. Se ele recebeu aleatoriamente os mais fáceis, foi treinado com os mais fáceis e testado os mais difíceis, ele vai errar grande parte deles. Então, vai ser... ele teve um desempenho pior. Então, quanto mais experimentos a gente faz aleatorizando isso, mais fiel ficam os nossos resultados. Então, fizemos 30 simulações para cada um desses experimentos. E por fim, fizemos o comparativo entre esses dois modelos, onde juntamos o modelo binário e o modelo multiclasse,
de forma que a gente consiga, com essa junção, ter uma solução mais robusta para conseguir ajudar o médico nesse problema. Então, basicamente, né, a solução nossa final, dada uma imagem de entrada, primeiro ela é submetida ao modelo multiclasse, e aí esse modelo multiclasse vai falar qual classe que essa imagem pertence. É da espécie de xistossoma, por exemplo. Então, esse meu modelo essa minha mesma imagem vai para onde? Vai para um modelo binário de xistossoma para realmente validar se esse ovo que estava ali, ele é pertencente realmente a uma classe do xistossoma ou é a classe sujeira? Porque pode ser que, se não tiver ovo nenhum nessa nossa imagem, esse meu modelo multiclasse, por mais que seja sujeira, ele fale que é a espécie X. Mas aí depois, quando essa minha imagem for testada no meu modelo binário, que vai falar se é da espécie X ou sujeira, ele vai falar, não, isso aqui é sujeira, isso aqui não é da espécie X. Com isso a gente vai ter o diagnóstico que ali não tem espécie de ovo nenhuma. Então a gente fez mais ou menos dessa forma, de modo que a gente tem uma solução mais robusta. Como resultados, eu vou apresentar para vocês a arquitetura de CNN para o problema binário, para o problema multiclasse, os resultados dos nossos experimentos utilizando essas arquiteturas e, por fim, utilizando o aprendizado por transferência, né, nos modelos pré-treinados. Basicamente, a arquitetura do problema binário é composto por 3 camadas de convolução, 3 subamostragem, 3 densas, função ReLU nas últimas camadas de convolução e sigmoide na camada de saída, visto que o nosso problema é binário, então ele vai retornar a probabilidade de conter um ovo ali ou não. Basicamente eram 32 extratores na camada 1, 64 na 2 e 128 na 3, e o nosso kernel, o nosso extrator de característica, era o tamanho 3x3, o nosso filtro. Empregamos o batch normalization, e a camada densa era 128 na primeira camada, 64 na segunda e 32 neurônios na terceira camada. E foi realizado um dropout de 20% dos nossos neurônios, de modo que a gente não amenize, né, o overfit da nossa rede. E essa imagem exemplifica muito bem a arquitetura do nosso problema binário, da nossa rede, como que ficou o nosso modelo. Basicamente a gente tem uma entrada que é feito todo esse processamento e no fim a gente tem a saída, que é a probabilidade de ter um ovo ali. Se é da espécie, é do xistossoma, é do ascaris, é da enterobius, qual espécie que tem. Então basicamente essa é a arquitetura da nossa rede. O problema multiclasse, a arquitetura dela é quase idêntica à nossa arquitetura de CNN do problema binário. A diferença são nas camadas densas, onde ao invés de 128, 64 e 32, a gente tem 3 camadas de 128 neurônios, que foi a forma que a gente generalizou melhor e obteve os melhores resultados. Mas no geral, o restante da rede ficou bastante parecida com a demais. E a saída também, né? Ao invés da função de ativação sigmoide, a gente tem uma softmax, que não dá uma probabilidade de um ovo conter ali ou não. Ali a gente tem uma saída com 5 probabilidades, que a probabilidade mais alta ela é de acordo com uma determinada classe. Então, dessa forma, a gente consegue falar, essa probabilidade aqui de 90% quer dizer que isso aqui é um Trichuris. Então, com isso, né, a nossa rede encontrou que essa espécie aqui, ela é pertencente à classe Trichuris. E os nossos experimentos, os resultados dos nossos experimentos, basicamente na classificação binária, foram utilizadas 8.000 imagens de sujeira e 8.000 imagens de cada uma, né, das espécies específicas, onde a gente treinou diferentes modelos. No problema de classificação multiclasse, tivemos 40.000 imagens de uma determinada, de todas as nossas classes, né, sendo 8.000 imagens para cada espécie. É importante ressaltar que, conforme ilustramos em outros slides, existem 6 classes, porém, dessas 6 espécies, 2 delas
tem a morfologia dos ovos muito parecidas, que no caso é o ancilostoma e o necarto. Então, com isso, os dois estão no grupo dos ancilostomídeos, e aí a gente considera a classe dos ancilostomídeos, já que a morfologia dessas duas espécies são bastante parecidas. Por isso que o nosso trabalho aqui foi com 5 classes, mesmo utilizando 6 espécies de eumintos. Então é bom que isso fique claro. E 30 simulações foram realizadas aleatoriamente, dividindo em treino, validação e, consequentemente, teste. A tabela que a gente está vendo aí apresenta os resultados com os ovos, né, do ancilostomídeo. A gente pode perceber que os resultados foram muito satisfatórios, o desvio padrão foi muito pequeno de todas essas 30 simulações, ou seja, a gente concluiu que, independente do conjunto dessa divisão aleatória de treino e teste, a gente conseguiu bons resultados, porque o desvio padrão foi muito baixo, então ele sempre acertou muito bem. Os nossos resultados estão aí, próximos, né, a 100%. Isso aqui é da espécie Ascaris, então a gente obteve resultados muito satisfatórios também para o problema de classificação binária da classe Enterobius, próximos a 100% também, com desvio padrão muito baixo. Da classe Schistosoma mansoni também, os resultados ficaram muito bons, quase 99%. Na classe Trichuris, se a gente for perceber bem, o Trichuris, eu particularmente considero o ovo mais fácil, a espécie mais fácil de ser encontrada. Então, os resultados estão aí, né, também próximos a 100%. E todos esses para o problema de classificação binária, onde a gente treinou diferentes redes com determinada espécie e com sujeira. Então ele conseguiu separar muito bem o que era aquela espécie e o que era sujeira. E aí a gente tem do problema multiclasse. A gente tem esses resultados do problema multiclasse, onde basicamente a entrada era um ovo qualquer e ele tinha que falar, ó, isso aqui é um ancilostomídeo, ou não, isso aqui é um ascaris, não, isso aqui é um xistosoma. Então o nosso problema multiclasse basicamente consistiu nesse estudo em cima desse modelo, que dado uma entrada ele não falava apenas se tem um ovo ali ou não, ele falava a qual classe pertencia aquele determinado ovo. E os resultados foram muito bons, né? Também foram próximos a 100%. Basicamente geramos um mapa de calor dos nossos resultados das imagens do conjunto de teste em relação à arquitetura de CNN multiclasse, onde quando a gente entrava com ovo de uma determinada espécie, a gente tinha o que? A gente tinha algum resultado, ele tinha que dar alguma classe. E o experimento que a gente fez foi colocar 8.000 sujeiras em cima desse modelo treinado multiclasse. E ele tem que dar alguma coisa, não tem a classe sujeira. Por que não tem a classe sujeira? Porque a sujeira não tem padrão nenhum. Então não achamos viável treinar com 6 classes, sendo que uma delas é sujeira. Então basicamente, quando uma imagem de sujeira entra nessa nossa solução, ela é classificada como uma das 5 classes. Ele classificou como a classe B, por exemplo. Então, essa imagem ela vai para o modelo que aprendeu o que é a classe B, se é a classe B ou se é sujeira, o nosso modelo binário. E a saída do modelo binário vai ser, isso aqui é sujeira, isso aqui não é da classe B não, por mais que a arquitetura multiclasse tenha dito que é uma sujeira, tenha dito que é uma classe B, né, desculpe. Então, com isso, a gente tem o resultado final que seria uma sujeira, mesmo a primeira parte da nossa solução tendo dito que é uma classe do tipo B, por exemplo. E esse mapa de calor exemplifica o resultado dessas 8.000 imagens, onde em branco a classe 4, né, a classe 3, na verdade, a classe 0 e a classe 3, elas geralmente, né, os resultados, quando no nosso problema multiclasse, na nossa arquitetura multiclasse, geralmente o modelo tendeu a dar mais esse diagnóstico, que a classe 3, por exemplo, é o Schistosoma mansoni, que ao meu ver é a espécie mais difícil que tem. E a primeira classe, né, que a gente é representado por 0, é a classe Ancilostomídeo. Então, dessas 8.000 sujeiras, a maior confusão, né, a maior incidência, mesmo sendo sujeira, foi o nosso modelo multiclasse falar que a sujeira ou é Ancilostomídeo ou Schistosoma. Até aí o nosso modelo, a nossa solução estaria errando.
Só que aí a arquitetura binária serve justamente para isso, para falar, para confirmar, ó, realmente a sujeira, né, realmente a classe dada pelo problema multiclasse, ou não. Eu tenho 99% de certeza que isso aqui não é a espécie histossoma, não. Isso aqui é a classe sujeira. Então, com isso, a gente tem o resultado da nossa solução final. E, por fim, temos os resultados dos modelos pré-treinados utilizando o Transfer Learning, que basicamente os resultados ficaram muito ruins porque a gente retreinou somente as camadas densas. Usamos as camadas de convolução com todos os pesos, né, utilizado no ImageNet, que é um dataset que consegue classificar 1000 classes, entre elas carro, avião, pessoas. Então a gente utilizou esses pesos pré-treinados para tentar extrair os melhores padrões dos nossos ovos. E aí depois é retreinado as camadas densas de forma que a gente consiga fazer essa classificação. Só que, como podemos perceber, esses modelos, essas redes foram treinadas para outro tipo de problema, e como o nosso problema aqui, essa nossa tarefa de identificação de ovos de parasitos, é muito específica, a rede obteve péssimos resultados. Qualquer uma delas não conseguiu generalizar muito bem. Ou seja, a gente deveria treinar toda a arquitetura como um todo, desde as primeiras camadas de convolução até a última camada lá de saída, de forma que a gente consiga utilizar qual essas redes poderosas são, para a gente conseguir obter resultados satisfatórios. Os resultados seriam melhores? Eu acredito que sim, tão bom quanto a nossa arquitetura definida. Só que a nossa arquitetura ela é muito mais enxuta, né? A gente não precisaria estar utilizando essas redes poderosas, onde o tempo de inferência, o tempo de treinamento é muito maior, sendo que uma arquitetura mais enxuta conseguiu resolver muito bem o problema. Então, a gente teve como resultado isso aí. E por fim, como as considerações finais, a gente apresentou uma solução baseada em CNN, né, que basicamente é um ensemble de modelos de forma que a gente tenha um resultado final para a gente conseguir automatizar a detecção e diagnóstico de 5 tipos de ovos de hominídeos que são frequentemente encontrados no nosso material fecal, né, nas fezes humanas. Foram definidas algumas arquiteturas empiricamente, tanto com um problema de classificação binária quanto com um problema multiclasse. Utilizamos técnicas de aumento de dados, de forma que a gente conseguisse aumentar o nosso conjunto de dados, visto que ele era bastante limitado. Os nossos resultados foram próximos a 100%, e a contribuição científica que a gente pode deixar aqui é tentar ajudar em um sério problema que a sociedade tem hoje, além de que o emprego das redes neurais convolucionais pode ser de grande ajuda para a detecção, classificação de problemas relacionados, né, tanto na área da visão computacional quanto em outras áreas, seja na área médica, seja na indústria como um todo, seja dentro da academia. Enfim, as redes neurais convolucionais é uma técnica bastante poderosa e a gente pode estar utilizando elas por aí. Como trabalhos futuros, essa solução pode ser aplicado junto ao Sistema Único de Saúde, o SUS. É possível que exista um sistema online, né, que talvez haja uma conexão na internet com o laboratório suba essas imagens e esse sistema consiga detectar a quantidade, né, de ovos que tem ali na lâmina, ou também um sistema embarcado que pode ser acoplado junto ao microscópio, que essa análise pode estar sendo feita ali em tempo real. E também podemos, além disso, né, podemos tratar o nosso problema como de detecção de objeto, que quando toda a imagem entra na rede, além da classificação daquela imagem, a gente pode encontrar também o ovo que está ali e gerar como saída do modelo, além do rótulo da classe, também qual que é a posição daquele ovo, quais são os pixels ali naquela imagem que o ovo está se encontrando ali. Então a gente tem essas técnicas, né, como o YOLO, SSD, alguns métodos baseados em região, que é específico para o problema de detecção de objetos. E o algoritmo apresentado nesse trabalho será a parte essencial de um futuro sistema que permitirá automatizar a detecção de ovos de parasitos no exame de diagnóstico fecal. Fica o meu agradecimento ao professor orientador, Dr. Frederico, né, que realmente foi um orientador
me acompanhou durante todo esse processo, eu sou muito grato a ele, aos professores Dr. Eduardo Ricardo e a professora Débora, por fazerem parte dessa banca de avaliação, a todos os colegas do MINDS, do laboratório, sob coordenação do professor Frederico, aos discentes, docentes e colaboradores do PPGE, que estão sempre lá com a gente, né, conversando, seja de coisas técnicas, profissionais, ou também conversando sobre a vida. É muito interessante esse aspecto humano que a gente tem lá. Todos os colegas do Laboratório de Imunologia de Homintos, todos que diretamente ou indiretamente também contribuíram para a pesquisa desenvolvida, né? Seja no aspecto familiar, no aspecto amigável, em qualquer coisa desse sentido. A CAPES, né, por patrocinar essa bolsa de pesquisa, a SVATEC, a empresa que eu trabalho atualmente, que também é nessa área de visão computacional, que tem contribuído muito com a minha formação. Ficam os meus agradecimentos, estão aí os meus contatos, fique à vontade, quem quiser entrar em contato comigo, discutir mais sobre o trabalho, o meu contato está aí, do professor Frederico Gardelha Guimarães também. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Valeu, pessoal!